Supremo Tribunal Federal retomou hoje à tarde julgamento da emenda dos precatórios com o voto do ministro Luiz Fux, depois que ele pediu vista do processo. A repórter Neila Guimarães acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Neila. Boa noite, Juliana. Os ministros retomaram nessa tarde o julgamento que foi iniciado ontem sobre a constitucionalidade da emenda constitucional 62 de 2009, que criou um regime especial para pagamento de precatórios. O ministro Luiz Fux retomou a votação, que terá ainda prosseguimento. Os ministros ainda votaram nessa tarde um habeas corpus que pedia a liberdade de 2 réus que cometeram estupro. Confira na reportagem. Os ministros iniciaram a sessão com a retomada do julgamento de um pedido de habeas corpus que buscava o direito de 2 homens condenados por estupro que pretendiam ficar em liberdade até que a sentença penal transitasse em julgado. Os ministros discutiram a legitimidade do Ministério Público para propor ação penal em nome de uma vítima de estupro que não apresentou atestado de pobreza. Para o ministro Marco Aurélio, a defesa de pessoas sem recursos deve ser feita exclusivamente pela Defensoria Pública. Ele concedeu a ordem, alegando a ilegitimidade do Ministério Público para representar a vítima. A situação é, para dizer o mínimo, conflitante. A um só tempo, a vítima declarou-se pobre e constituiu advogados, tendo em conta o pleito de atuação dela, vítima, como assistente do Ministério Público, entendo configurada na espécie no que se admitiu a legitimidade do Ministério Público, constrangimento ilegal, a alcançar em potencial a liberdade de ir e vir dos pacientes. Os outros ministros acompanharam o relator, ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro Teori Zavascki, a exigência de atestado de pobreza não é imprescindível e o fato de a vítima ter contratado um advogado não é prova que ela seja pobre. Por maioria, o pedido dos acusados foi negado. Foi julgado também uma reclamação proposta pelo INSS contra a decisão da primeira vara civil de Mairinque, no interior de São Paulo, que determinou que fosse pago no prazo máximo de 24 horas o valor corrigido do benefício de auxílio acidente e auxílio doença a um homem que sofreu um acidente de trabalho. O que faz o INSS? Bom, isso não é inexatidão material, isso não é erro de cálculo. Isso aí é um litígio novo e eu não sou obrigada a depositar imediatamente. Então, o INSS oferece reclamação porque houve o descumprimento do comando da ADIM, que só autoriza que seja assim quando se trata de mero erro de cálculo ou inexatidões materiais. O ministro Teori Zavascki entendeu que não há ilegitimidade do pedido e julgou procedente a ação. Mas os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco Aurélio alegaram que existe o uso exagerado de reclamações. Eu entendo que a reclamação aqui é o meio inábil para que o reclamante atinja o fim que almeja. Eu entendo que a reclamação não é o meio apropriado para se rediscutir questões que demandam o exame do contexto fático probatório. A maioria dos ministros acompanhou a decisão da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que negou o prosseguimento da ação, vencido o ministro Luiz Fux. No final da sessão, os ministros também retomaram o julgamento que foi iniciado ontem sobre a constitucionalidade da emenda constitucional 62 de 2009, que criou um regime especial de pagamento de precatórios, que são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Entre outras medidas, a emenda autoriza o parcelamento da dívida em até 15 anos. Na sessão de ontem, a maioria dos ministros entendeu que a prática de não cumprir o prazo de 5 dias entre o primeiro e o segundo turno de votação de PEC no Congresso não é inconstitucional, mas sim uma questão interna do Senado e da Câmara. 4 ações seriam julgadas, mas 2 foram excluídas porque os ministros entenderam que 2 associações, a Ana Magis e a Ana Matra, não têm legitimidade para questionar a emenda. Hoje, os ministros discutiram o foco da votação, que é a violação de cláusulas pétreas da Constituição. Nas várias causas petentes são, digamos assim, enfrentadas e suscitadas afrontas às cláusulas pétreas constitucionais. Então, o que se quer colocar é que as cláusulas pétreas não podem também fazer com que gerações futuras vivam sob o império de gerações passadas.